E aí, galera, tudo em paz? Vamos dar início agora ao nosso aulão de véspera para o curso da Procuradoria do Estado de Sergipe. Qual a ideia aqui? A gente vai tentar em uma hora fazer uma revisão dinâmica rápida daqueles principais pontos que a gente tem que tem recorrência ou que tem possibilidade de cair na prova, principalmente as provas da CESP, e tentar listar com vocês o maior número de assuntos possíveis. Sem mais delongas, vamos tentar aproveitar esse tempo para ver a maior quantidade possível de assunto, beleza? Vou aqui jogar o slide para a gente começar. Primeiro aspecto que eu queria ver com vocês, pessoal, que é objeto de um tópico específico no edital, é a questão da sucessão de empregadores. O que é isso? A sucessão de empregadores nada mais é do que o fenômeno de que há uma substituição no polo ativo da relação de trabalho, naturalmente, o polo do empregador, por um outro empregador. Então, há uma sucessão. Tinha uma empresa, um grupo econômico que geria determinada empresa, esse grupo é adquirido, é comprado, é transferido a gestão dessa empresa para o novo empregador. Há ou não há a exclusão a extinção do contrato de trabalho? Primeiro aspecto importante destacar é que não haverá a extinção do contrato de trabalho, a gente tem a continuidade, certo? Mas quais são os requisitos importantes para a gente ter a caracterização da associação de empregadores? Primeiro aspecto, eu tenho que ter uma alienação da empresa. Então, por exemplo, farmácias aqui, a gente tinha as farmácias, a Extra Farma, que foi adquirida pelo grupo Pague Menos. Então, eu tenho todo o grupo empresarial Extra Farma, daquelas empresas, que foram adquiridos por uma nova empresa. Então, eu tive a Pague Menos comprando, adquirindo aquelas empresas. E, além disso, eu tenho que ter como requisito a continuidade das atividades. Então, eu tinha atividade farmacêutica sendo desenvolvida em determinado ponto, mudou, digamos agora, a bandeira, em vez de ser Extra Farma, agora passou a ser Pague Menos. Então, eu tenho uma associação de empregadores. Por quê? Porque eu tive uma alienação e as atividades, a dinâmica empresarial continuou. Então, eu tenho uma associação de empregadores. Eu não vou ter extinção do contrato de trabalho e eu vou ter o fato, que essa é a grande inovação, que o sucessor, no caso específico do nosso exemplo, que é ao grupo Pague Menos, ele vai responder por todos os direitos trabalhistas daqueles empregados que passaram a prestar serviço. Então, se o grupo Extra Farma, por exemplo, ao longo do contrato de trabalho, não pagava hora extra, ou não pagava um adicional devido, o grupo Pague Menos, que adquire aquela farmácia, passa a ter essa responsabilidade, certo? Entretanto, a gente vai ter algumas hipóteses excepcionais que essa aquisição ela vai ser acompanhada da exclusão da responsabilidade do sucessor. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu tenho uma aquisição de um determinado grupo, determinada atividade empresarial, determinado estabelecimento em asta pública, quando eu tenho a falência, e essa falência ela ocorre junto com a alienação conjunta dos ativos. Então, a empresa está falindo, eu vou alienar, por exemplo, a Americana estava para falir, estava aquela discussão. Aí tinha um braço da Americana que era OBA, acho que era hortifruti. Se aquele grupo, por exemplo, aquela atividade empresarial, aquele estabelecimento, aquele segmento, fosse vendido, numa hipótese eventual de uma falência da Americanas, quem adquirisse aquele valor não ia responder, certo? Porque nesses processos de falência e sucessão, eu tenho uma situação de fragilidade econômica muito grande. Se o sucessor tiver que adquirir a empresa com os débitos passados, ninguém vai adquirir, vai ser muito pior. Então, na lógica de manter a atividade empresarial, a própria lógica da função social da empresa, você admite a sucessão de empregadores nessas hipóteses excepcionais de falência e de recuperação judicial, mas você não tem o fato do sucessor incorporar os débitos trabalhistas anteriores. É uma exceção específica, dada essa situação bem peculiar, que é o caso da falência, da recuperação judicial ou da asta pública. Tá joia? Outro aspecto interessante é a responsabilidade do sócio retirante, certo? Vamos supor, tem um sócio, o revisão, por exemplo, o revisão é vendido para o grupo. E aí, os meninos, Léo, Chico e Renário, vão ter ou não vão ter responsabilidade? Qual é o critério que a lei estabelece? A lei vai estabelecer que o sócio que se retira da sociedade, certo? Ele saiu da sociedade, ele vai ter a responsabilidade de forma subsidiária, certo? Então, haverá uma ordem preferencial por eventuais dívidas, desde que essas dívidas elas surjam em até 2 anos da averbação da saída da sociedade empresária. Então, do momento que o sócio retirante averba a sua saída, por até 2 anos, ele pode potencialmente responder por alguma dívida daquela sociedade que ele fazia parte. Salvo, naturalmente, as hipóteses de fraude, porque se houver fraude, você não vai ter essa delimitação temporal. Como a gente falou, pessoal, a responsabilidade do sócio retirante é uma responsabilidade subsidiária. E qual é a ordem preferencial que a gente vai ter? A gente vai ter primeiro a responsabilidade da sociedade atual, então quem responde primeiro é a sociedade. Depois da sociedade, quem vai responder é quem efetivamente está exercendo a gestão dessa sociedade, logo os sócios atuais, e por fim, os sócios retirantes. Então, um sócio retirante ele pode responder desde que já tenha sido buscado a responsabilização patrimonial da empresa e dos sócios atuais. Beleza?
a gente tem 3 casos específicos de sucessão de empregadores. E um deles é muito importante para fazer, dois deles são muito importantes para fazer na pública. O primeiro é o caso dos desmembramentos dos municípios, certo? Você tinha um município, esse município muito grande, se desmembra em 2. Você tinha, lá de Pernambuco, você tem o município de Tamandaré que se separa, o município de Carneiros e o município de Tamandaré. Que aí sugiro conhecer a Praia de Carneiros, muito boa, inclusive. Então, vamos supor que acontece a separação do município de Tamandaré se divide. Município de Carneiros, município de Tamandaré. Como é que vai se dar essa responsabilização? Segundo a súmula 92 do TST, não vai haver a sucessão propriamente nesse caso. Por quê? Cada ente vai se responsabilizar pelo período em que o empregado prestou serviço. Então, se eu tenho nesse município um grupo de empregados que prestava serviço para o município de Tamandaré e depois passou a prestar serviço para o município de Carneiros, o município de Carneiros não vai responder pelos débitos de Tamandaré. Da mesma forma que o município de Tamandaré, doravante, a partir daquele momento, também não responde por nada que eventualmente o município de Carneiros vai dever. Então, no caso de desmembramento do município, segundo o entendimento sumário do TST, a gente não vai ter propriamente o fenômeno da sucessão e cada ente vai se responsabilizar apenas e tão somente pelo período em que o empregado prestou serviços, certo? Por outro lado, no caso específico do grupo econômico, no grupo econômico a gente vai ter o seguinte: se eu adquiro uma empresa do grupo econômico, eu não vou ter a sucessão em relação às demais. Mesmo exemplo que a gente deu aqui, grupo Extrafarma, de farmácia, era o mesmo grupo do grupo Ipiranga, daqueles postos de gasolina. A Pague Menos, quando ela adquire a farmácia Pague Menos, perdão, farmácia Pague Menos, quando ela adquire as empresas do grupo Extra Farma, ela não vai adquirir automaticamente, não vai haver uma sucessão em relação aos postos de gasolina. Porque mesmo sendo parte do grupo econômico, houve aquisição, houve a sucessão especificamente de apenas uma empresa integrante desse grupo econômico, certo? A exceção é que são duas exceções. Primeiro, se quando ao momento dessa aquisição a empresa não estava solvente ou com idoneidade econômica, então, se é uma empresa que está com fraude, que tem uma situação de fraude, de insolvência econômica, isso vai gerar, excepcionalmente, a responsabilização de todo o grupo econômico. Então, tenham insolvência econômica, ou tenham má-fé, ou tenham fraude, a aquisição de uma empresa só do grupo vai gerar responsabilidade para as demais. Mas isso é a exceção. A regra é, se eu adquiro uma empresa do grupo econômico, eu vou ser sucessor apenas especificamente daquela empresa e não das demais. Por outro lado, nos casos específicos de concessionário de serviço público, a gente vai ter uma regra diferente, que é o seguinte: pense aqui, concessionário de empresa de ônibus, tem uma concessão de ônibus. O concessionário, aquele que sucede, certo? Ele vai ter a responsabilidade apenas subsidiária pelos débitos que foram contraídos até o momento da sucessão. Então, vamos supor que a empresa de ônibus não pagava nada. Quem adquiriu a concessão e, naturalmente, a exploração daquela atividade econômica concedida, ele vai ter responsabilidade, mas essa responsabilidade estará condicionada primeiro, a responsabilização da antiga concessionária. Então, o concessionário, aquele que permanece com a execução do serviço público, ele sucede, mas sucede apenas de forma a responsabilidade apenas subsidiária. Beleza? Outro ponto que é recorrente em provas, as bancas adoram, somente acesso, férias. Vamos lembrar aqui rapidamente. Período aquisitivo de férias são 12 meses. Período concessivo, mais 12 meses. Na prática, a gente tem o empregado vai ter o direito de gozar suas férias em até 24 meses. Então, eu adquiro férias com 12, eu vou ter mais 12 para gozar. Se eu não gozar nesses 24 meses, eu vou ter direito a receber as férias em dobro. E com base em qual remuneração? Não é na remuneração do momento da aquisição das férias, mas do momento em que não há a concessão dessas férias. Ainda sobre concessão, ponto importante: de quem é a prerrogativa para definir quando as férias vão ser concedidas? É um empregador, certo? Então, em regra, é o empregador que define o momento das férias. Mas a gente vai ter duas exceções para isso. Se eu tiver um estudante menor de idade, esse estudante menor de idade, ele vai ter o direito de coincidir as férias dele com as férias do trabalho. Porque é lógico, se eu paro de trabalhar, se eu paro de estudar, é natural, é prudente que eu também pare de trabalhar para poder fazer a higiene mental correta. Além disso, a segunda exceção vai ser especificamente em relação aos membros de uma mesma família. Por quê? Se os membros da mesma família, se eles trabalham para a mesma empresa, eles vão poder, em princípio, gozar as férias no mesmo período, desde que essa concessão para os membros da mesma família, ele não venha ocasionar nenhum prejuízo para o serviço, certo? Um ponto importante da reforma trabalhista:
As férias não podem mais ser concedidas 2 dias antes de feriados ou de repouso semanal remunerado. Então, eu não posso ter o dia inicial de férias numa sexta-feira, ou não posso ter o dia inicial de férias no 6 de setembro, que é véspera de feriado. Então, não pode ser concedido 2 dias antes de feriado ou do repouso semanal remunerado. Além disso, a gente tem a possibilidade, isso é sempre bom lembrar que as bancas adoram, que as férias sejam parceladas. É possível agora o parcelamento dessas férias. Como é que pode ocorrer o parcelamento dessas férias? As férias são parceladas, pessoal, se houver o quê? Um comum acordo entre o empregado e o empregador. Muita atenção. O momento da concessão das férias é deliberado pelo empregador, mas o parcelamento ele vai exigir o comum acordo. E esse parcelamento ele pode ocorrer da seguinte forma: o empregador, em comum acordo com o empregado, podem concordar em parcelar as férias em 3 períodos, desde que um período seja de obrigatoriamente 14 dias corridos e eu tenha dentro desses 3 períodos pelo menos um de no mínimo 5 dias corridos. Então, o período tem que ser de pelo menos 14, ou seja, é o período mínimo que o trabalhador tem que efetivamente poder descansar, fazer higiene mental, e eu não posso ter nenhum período de férias inferior a 5, porque se tem também, se for inferior a 5, não haverá o efetivo descanso, o efetivo reestabelecimento, higiene mental do empregado, certo? Questão importante, momento de pagamento das férias. A lógica das férias, pessoal, é que o empregado possa desfrutar de um momento de lazer, de repouso. Então, se entende que, por conta desse momento de lazer, é necessário que as férias sejam pagas com antecedência. Antes do início das férias, o empregado já tem que efetivamente receber aquele valor pecuniário para poder gastar, para poder desfrutar. Até então, o TST tinha o entendimento de que se essas férias não tivessem sido pagas com 2 dias de antecedência, o empregado teria direito a receber a dobra. Então, se o empregador eventualmente só pagasse 2 ou 3 dias depois do momento da concessão inicial das férias, do período concessivo, haveria o pagamento em dobro. Entretanto, o STF, no controle concentrado, especificamente na DPF 501, entendeu que era inconstitucional a súmula do TST que determinava o pagamento em dobro das férias se não respeitar a antecedência. Por quê? Muito simples, pessoal. Não há previsão legal nesse sentido. Então, o TST estaria inovando, e estava efetivamente, criando um direito não previsto em lei. Daí, o STF considerou inconstitucional essa inovação. Último ponto sobre férias, questão do abono pecuniário. O que é isso? O abono pecuniário, pessoal, é a prerrogativa do empregado de poder vender 10 dias de férias para receber em dobro. Por que ele recebe em dobro? Porque ele vende aquelas férias e efetivamente elabora. Então, ele já tinha direito a receber 10 dias a título de férias e como ele efetivamente está trabalhando, ele vai receber aquele período também pelo labor que ele exerce. Então, durante a venda desse período, desse abono pecuniário de 10 dias, vai permitir que ele receba mais 1/3 a título de abono pecuniário. O que é importante você saber? O abono pecuniário ele tem que ser solicitado em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, não é 15 dias antes do período concessivo. É 15 dias antes de se completar um ano do contrato de trabalho e um ano, portanto, do período aquisitivo. Tá joia? Jornada de trabalho. Tema recorrente. Aqui vale sempre a gente lembrar. Vamos lá. Horário noturno. Para trabalhadores urbanos, o horário noturno ele é das 10 da noite às 5 da manhã, certo? E terá direito a um adicional de 20% sobre aquela hora. Então, a hora noturna ela é das 10 às 5 e se o trabalhador tem uma hora, normalmente 10 horas, ele passa a ter um adicional de 20%, ele eventualmente ganhará R$ 12 a hora. Além disso, há uma presunção legal para que essa hora seja reduzida, uma ficção legal de que uma hora noturna ela é completada com apenas 52 minutos e 30 segundos, certo? Então, é importante saber essa presunção. A hora noturna, ela por ficção legal, ela corresponde apenas a 52 minutos e 30 segundos. Teletrabalho, todo mundo gosta, todo mundo quer saber. Como é que acontece? Tem uma regra específica para os empregados. É o seguinte, se for estabelecido o teletrabalho, o empregador ele pode ter a prerrogativa discricionária de determinar o retorno do empregado para o trabalho presencial. Entretanto, esse retorno para o presencial deverá respeitar o prazo de transição de 15 dias. Então, o empregado ele tem um prazo de 15 dias para efetivamente retornar ao trabalho, retornar ao emprego. Então, ainda que eu esteja em teletrabalho, se o empregador e ter essa prerrogativa determinar o meu retorno, eu deverei voltar, mas eu tenho 15 dias para quê? Para me adaptar, ajeitar no colégio, levar no inglês, esse tipo de coisa, reorganizar a rotina a partir da demanda do trabalho presencial. Banco de horas, assunto recorrente em prova. O que é isso, pessoal?
Banco de horas é a prerrogativa do empregador e do empregado ajustarem a compensação de jornada sem que haja necessariamente um dever imediato do empregador fazer o pagamento das horas extras. É a possibilidade de eu fazer hora extra no dia ou numa semana e compensar na outra. Isso é possível? Isso é possível. E a legislação estabelece critérios para isso. Primeiro aspecto, eu posso estabelecer um banco de horas anual, isto é, eu começo em janeiro e vou até dezembro fazendo horas extras. E o empregador só vai ter o dever de poder eventualmente pagar alguma hora extra se ultrapassado esse período anual, ainda assim haja horas extras a serem pagas. Mas, para a concessão desse banco de horas mais extenso possível pela legislação, que é o banco de horas anual, eu devo necessariamente proceder a uma negociação coletiva e eu devo firmar ou um acordo coletivo, e aí diretamente o empregador com o sindicato, ou uma convenção coletiva, que é aquele acordo, aquela negociação feita diretamente entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Por outro lado, se eu tiver um banco de horas semestral, eu vou poder fazer, além da convenção e além do acordo coletivo, também por acordo individual escrito. Então, eu posso diretamente com o empregado, sem a concordância do empregador, ajustar um banco de horas por semestre. Então, dentro daquele período semestre, o empregado tem a prerrogativa de sozinho ajustar com o seu empregador uma modalidade de compensação. Um ponto importante que é o seguinte, o banco de horas ele ainda pode acontecer de forma mensal, é o mais simples que tem. E se for de forma mensal, é possível não apenas por acordo ou convenção coletiva e acordo individual escrito, mas também por acordo tácito. É a prerrogativa de que as partes, ainda que não formulem expressamente no termo, eles ajustem tacitamente a possibilidade de compensação da jornada de trabalho, certo? Dois pontos interessantes sobre jornada, a questão do intervalo. O intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo o quê? Dentro da prestação do horário da jornada de trabalho. Se eu tenho jornada de 8 horas, o intervalo da jornada, que vai ser de no mínimo 1 hora, para toda e qualquer jornada superior a 6 horas, intra-jornada de no mínimo 1 hora. De 4 a 6, 15 minutos, menos de 4, não tem um dever de intervalo, beleza? Mas esse intervalo da jornada, se ele não for concedido, ou se ele for concedido parcialmente, só haverá o direito ao recebimento do período que foi suprimido. Então, trabalhador que trabalha 8 horas por dia tem direito a um intervalo de 1 hora. Se só foi concedido 40 minutos de intervalo, ele vai ter direito a receber, a título de horas extras, apenas o período suprimido. No exemplo que eu dei, apenas 20 minutos. E um ponto importante, ele recebe o período suprimido e esse recebimento ele ocorre apenas a título de indenização. Então, essa hora extra que está sendo paga, ela não vai ser paga com reflexo nas demais verbas, ela vai ser de natureza indenizatória, beleza? Outro intervalo que a gente tem é o intervalo intra-jornada. Que diabo é isso, Felipe? É o intervalo entre o fim de uma prestação de serviço e o início de outra. Então, se eu estou gravando aula para revisão até meia-noite, eu só posso ser cobrado revisão para gravar novas aulas a partir das 11 horas da manhã do dia seguinte, porque eu tenho que ter um intervalo entre o fim da prestação de serviço e de outra de pelo menos 11 horas, certo? Último ponto importante sobre jornada, a questão da obrigatoriedade do ponto. Registro de ponto. Por que é isso, pessoal? A partir de 20 empregados, a legislação estabelece que o empregador vai ter o dever de registrar o ponto. Por que isso é tão importante? Se o empregador tem o dever de registrar o ponto, por consequência, caberá a ele, num processo trabalhista, comprovar a jornada de trabalho. Então, se eu trabalho numa empresa que tem 30 empregados e eu digo que eu prestava 10 horas, trabalhava 10 horas por dia, vai caber a empresa provar, mediante registro de concurso de jornada, que eu não fazia aquela jornada. Se a empresa, mesmo tendo mais de 20 empregados, não junta o respectivo concurso de ponto, haverá uma presunção de veracidade das alegações contidas pelo reclamante. Então, essa obrigatoriedade de ponto ela é super importante para quê? Para definição dos encargos probatórios em uma eventual reclamação trabalhista. Joia? Vamos dar continuidade aqui. Um ponto importante sobre direito de trabalho é a questão da negociação coletiva. O que é isso? Negociação coletiva, pessoal, é a prerrogativa do sindicato perante o empregador poder negociar, transigir por eventuais direitos trabalhistas. Isso é possível, segundo o STF, desde que respeitado o princípio da adequação setorial negociada e aqueles direitos absolutamente indisponíveis. Mas o que eu queria lembrar aqui com vocês é que, além da possibilidade da negociação coletiva feita por um sindicato, é possível também, segundo a legislação, que o empregado individualmente possa negociar diretamente com o seu empregador, tendo os mesmos poderes que um sindicato tem. Quando é que isso acontece?
quando eu tiver um empregado que for portador de diploma universitário e receber um salário igual a 2 vezes o teto do RGPS. Então, por exemplo, eu sou empregado da revisão, eu tenho diploma universitário e, assim, só no exemplo, né? Deus que permita que um dia eu ganhe 2 vezes o teto do RGPS no revisão. Então, em tese, se um dia eu recebesse esse salário, eu poderia negociar diretamente com os meninos sem assistência de nenhum sindicato, beleza? Outro ponto que é muito importante vocês lembrarem que as bancas adoram cobrar é a diferença entre o empregado, que é considerado empregado suficiente por ter os mesmos poderes de negociação que um sindicato para fazer essa negociação coletiva, com o Instituto da Arbitragem. Havia uma polêmica sobre o cabimento ou não da arbitragem no âmbito das relações de trabalho. Essa polêmica foi dirimida com a reforma trabalhista. Por quê? Porque passa a ser possível, expressamente por previsão da CLT, a instituição de arbitragem no âmbito dos contratos de trabalho. E por que isso é possível? Isso será possível, pessoal, para os empregados que recebam um salário 2 vezes igual ao teto do RGPS. Então, não é todo qualquer empregado que vai poder se submeter à arbitragem. Mas, além dessa necessidade do salário seja maior, é necessário que haja uma cláusula compromissória, isso é, uma previsão expressa no contrato de trabalho e que isso tenha iniciativa do empregado ou a sua concordância expressa. E o principal ponto aqui que eu queria destacar com vocês, que as bancas adoram cobrar a diferença. O empregado suficiente, ele precisa, além do salário 2 vezes igual ao RGPS, ele precisa também ter portador de diploma universitário. É diferente da arbitragem. Na arbitragem, basta o patamar salarial. Não é necessário ter um diploma superior. Qual a lógica aqui para você entender, para você decorar? Na arbitragem, em tese, eu tenho um terceiro imparcial que está julgando. Mas na negociação coletiva é um direto com o outro. Então, é importante nessa negociação direta do empregado com o empregador que ele tenha um grau de discernimento maior. Daí, portanto, a necessidade, segundo a legislação, de que haja um diploma superior pelo empregado. Beleza? Sobre remuneração, que eu queria lembrar com vocês, alguns percentuais que as bancas adoram cobrar em prova, certo? Adicional de periculosidade, ele corresponde a 30% sobre o salário base. Por outro lado, o adicional de insalubridade, ele corresponde a 10, 20, 40%, mas não sobre o salário base, mas sobre o salário mínimo. Além disso, a gente vai ter mais um adicional, que é o adicional de transferência, que é devido em que caso? Ele vai ser devido quando a gente tiver uma transferência provisória. Então, o empregado quer transferir de forma provisória. Muita atenção, tá? Se for uma transferência definitiva, se, por exemplo, eu saio daqui de Goiás para morar definitivamente em Aracaju, não vai ser devido adicional. Por quê? Porque foi uma transferência definitiva. Mas, se uma transferência provisória, será devido adicional correspondente a 25% do salário que era até então recebido pelo empregado, certo? Um outro aspecto sobre a remuneração que eu queria destacar com vocês é a figura dos prêmios, certo? O que é isso, pessoal? Prêmio é uma vantagem que pode ser dada em dinheiro, uma vantagem pecuniária, ou pode ser o bem, pode ser um serviço. Tem muito como o empregado é premiado com a viagem para a Europa. É premiado quem bater a meta tal vai ganhar um carro. Isso é possível? Isso é possível. Isso é previsto na legislação. Que na seguinte aspecto. O prêmio, ele corresponde a uma vantagem, que pode ser bem, serviço ou dinheiro, que vai ser devida ao empregado que desempenhar, que mostrar um desempenho superior ao que ordinariamente era esperado. Então, o empregado que bate a meta é o primeiro colocado, que tem um resultado muito bom, é o professor da revisão que acerta as questões de véspera, esse tipo de coisa. Então, quem tem um desempenho diferenciado faz justo, segundo a legislação, se o empregador assim concordar, certo? Vejam, isso tudo é uma faculdade. O prêmio ele pode ser instituído pelo empregador. E qual é a vantagem que a legislação estabelece? Se houver instituição desse prêmio, ele não vai integrar a remuneração, certo? Ele vai ser pago em um momento e não vai ter risco de necessariamente integrar, o trabalhador ter que receber todos os anos e tudo mais. Ele pode ser pago de uma forma esporádica e pontual, sem integrar a remuneração. Além disso, há também o último aspecto, isso aqui é uma homenagem a Chico, que é a questão do salário in natura. Por quê? Porque Francisco quer pagar todo mundo em proteína, creatina e suco. Isso é possível? Não é possível segundo a legislação. Segundo a legislação, o salário do empregado ele pode ser pago in natura, mas desde que corresponda em até 70% do salário, de modo que 30% deve ser necessariamente pago em dinheiro. Então, o Chico pode até pagar os professores do revisão em creatina e outras coisinhas mais, desde que esse pagamento por proteína e tudo mais, por bens in natura, corresponda até 70% do salário. Passou de 70% não é possível, porque há que se preservar o mínimo, segundo a legislação, de 30% em espécie, efetivamente. Beleza? Ainda um aspecto sobre remuneração, queria lembrar com vocês aqui a questão da equiparação salarial.
A equiparação salarial, pessoal, é a lógica de que o empregado tem direito a receber a mesma remuneração do outro por produzirem com a mesma qualidade técnica. Eu produzo a mesma coisa que o empregado paradigma, logo, segundo esse empregado, eu tenho direito a receber a mesma remuneração dele, certo? Quando é que vai ser possível a equiparação salarial? Segundo a legislação, a equiparação salarial só é possível para empregados do mesmo estabelecimento. Então, mesmo que seja uma rua distante da outra, é no bairro vizinho, não sei o que, não é possível. Só é possível falar em equiparação salarial se forem empregados do mesmo estabelecimento. Além disso, a gente tem alguns requisitos negativos, que é o quê? Se houver uma diferença entre o empregado que pleiteia e aquele paradigma que é indicado de tempo de serviço superior a 4 anos, não será possível. Bem como, se eu tiver uma diferença na função superior a 2 anos, também não vai ser possível. Por quê? Porque esses elementos temporais, segundo o legislador, eles indicam que não há a mesma perfeição, a mesma produtividade técnica entre os empregados, certo? Outro requisito negativo é a existência de um quadro de carreira. Se eu tenho um plano de carreira na empresa, eu não vou ter necessidade de que haja essa equiparação salarial. Por quê? O empregado está dentro do quadro de carreira, ele vai seguir aquela carreira e vai receber de acordo com aqueles elementos. Beleza? Um outro ponto importante é que esse quadro de carreira ele não precisa mais estar previsto, está homologado pelo órgão público, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Essa homologação não vai mais ser necessária. E, além de não mais ser necessária essa homologação, essas promoções elas vão poder ocorrer ou por antiguidade ou por merecimento. Beleza? Último ponto sobre a remuneração é a questão da discriminação salarial. Por quê? Foi inserido pela reforma trabalhista um dispositivo que estabelece o seguinte: por motivo de sexo ou etnia, se houver uma discriminação salarial, além do empregador ter que pagar as verbas decorrentes dessa discriminação, ele também vai ter que pagar, em favor do empregado, uma multa correspondente ao valor de 50% do teto do RGPS. Mas atenção, não é toda e qualquer discriminação salarial que vai gerar o direito a essa multa. É apenas as discriminações relacionadas ao sexo ou etnia. Beleza? Último assunto, não, tem mais 2 tópicos. Tem mais alguns tópicos sobre o direito do trabalho. Vamos lá. Que eu queria destacar com vocês a figura da extinção do contrato de trabalho por comum acordo. Isso é um distrato. Isso é a modalidade que foi instituída pela reforma que prevê o quê? Se eu sou empregador, quero rescindir o contrato de trabalho e o outro lado é empregador também quer, é possível as partes de comum acordo extinguir esse contrato. O que é que a gente vai ter se houver extinção de comum acordo? A gente vai ter o pagamento do aviso prévio e da indenização do FGTS pela metade. Então, o aviso prévio, que se for eventualmente 30 dias, vai ser pago indenizado pela metade, e a multa do FGTS, a indenização, que você sabe que é de 40%, vai ser pago apenas 20%, certo? E aí, no sobre o FGTS, você vai ter uma peculiaridade. Vai poder ser feito o saque do valor depositado? Vai poder. Mas esse saque vai poder corresponder apenas e tão somente a 80% do saldo do trabalhador. Então, o trabalhador vai poder sacar apenas 80% do que é devido a título de FGTS. Além disso, a gente tem que o empregado ele tem o direito ao recebimento de todas as demais verbas rescisórias, excetuando, portanto, que o aviso prévio e a indenização vai ser feito pela metade, mas ele não vai ter direito ao recebimento do seguro-desemprego, certo? Então, se ele concordou com aquela extinção, não for uma dispensa, portanto, absolutamente involuntária, ele não faz direito ao seguro-desemprego. A gente tem também ainda uma figura da reforma, que é o termo de quitação anual do contrato de trabalho. O que é isso? É a prerrogativa do empregado firmar um acordo perante o sindicato dos empregados em que ele vai quitar determinada verba. Então, por exemplo, a empresa tem a política de todo final do ano fazer a quitação das horas extras. Ele pega o grupo dos empregados, leva no sindicato e fala: vamos fazer uma quitação de tudo que era extra, que é devida, eu quero virar o ano zerado, não devendo nada a ninguém. Isso é possível? Isso é possível, desde que haja um termo em que vai haver a discriminação das obrigações de cada uma das partes e vai haver a indicação daquilo que está efetivamente e especificamente sendo quitado. Qual a importância, qual a vantagem disso para a empresa? Que, se houver a instituição desse termo, se houver a discriminação e indicação dessa verba, daquela parcela que foi especificada, haverá eficácia liberatória. Então, assim, se a empresa tem a política de todo ano fazer um termo de quitação, e isso é feito continuamente todos os anos, se um trabalhador quiser entrar com a reclamação trabalhista para receber horas extras, não vai poder. Por quê? Porque já havia indicado naquele termo de quitação que tudo foi quitado. Isso é uma forma de você estimular a consensualidade e você evitar novas demandas. Se não, vejam, se a empresa não tivesse essa segurança dessa eficácia liberatória, ela nunca ia firmar um acordo, ela simplesmente ia esperar para que um dia viesse a reclamação trabalhista. Então, a empresa firma um acordo com o empregado junto ao sindicato dos empregados
e aquilo que foi efetivamente quitado vai ter eficácia liberatória. Um ponto importante, esse acordo ele pode ser feito ainda que o contrato de trabalho não esteja vigente. Então, ainda que o empregado ele tenha extinguido o contrato de trabalho, ele pode fazer um termo de quitação, já tendo o contrato extinto, determinar a verba. Vai ter que, naturalmente, procurar o sindicato para fazer esse ajuste. Ainda sobre direito de trabalho, um ponto importante que eu queria lembrar com vocês é a questão dos empregados públicos. Por quê? A súmula no TST, que é a súmula 390, que ela fala que haverá estabilidade para os empregados da administração direta autárquica e fundacional. Quem só lê essa súmula e vai para a prova de primeira fase tem um risco muito grande. Por quê? Porque essa súmula, pessoal, ela é válida, mas ela tem uma aplicação, um âmbito de incidência muito restrito. Ela é válida apenas e aplicável para os empregados que foram nomeados até a emenda constitucional 1998. Então, hoje, um empregado da administração direta, autárquica nacional, empregado em conselho profissional, certo? Que ele é nomeado, que ele toma posse de 2010, 98 para frente, ele não tem direito à estabilidade. Só terá direito à estabilidade aqueles empregados públicos que foram nomeados até a edição da emenda constitucional de 19 de 98. Beleza? Além disso, sobre os empregados públicos, tem um detalhezinho que eu adoro sempre lembrar. Houve um precedente do STF que estabeleceu que, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, a exigência de concurso público ela não é necessariamente a partir da Constituição. Por quê? Entendeu o STF que havia uma controvérsia sobre se é exigível ou não empresas públicas e sociedade economia mista terem concurso público. Então, em razão dessa controvérsia, o STF adotou como um marco para declarar que um contrato, eventualmente, de trabalho é nulo ou não, 23 de abril de 93. Então, para as empresas públicas e sociedade de economia mista, a exigência de concurso público é a partir de 93. E muita atenção, o que as bancas adoram cobrar, a diferença de um entendimento para outro. Isso foi para a empresa pública e sociedade de economia mista. Para os conselhos profissionais, certo? Essa exigência é a partir do marco da Constituição 98. E lembrando, claro, essa exigência não se aplica para a OAB, porque a OAB é sui generis, não há necessidade de concurso público para a contratação. Mas para os outros conselhos profissionais, há o dever de contratação de empregados por concurso público desde a Constituição de 1988. Beleza? O último aspecto que eu queria lembrar com vocês, e aqui é o último mesmo direito de trabalho, é a questão dos empregados terceirizados, certo? A legislação vai estabelecer que os empregados terceirizados eles vão ter alguns direitos que são semelhantes, iguais aos empregados efetivos. Que direitos são esses? Se houver fornecimento de alimentação no refeitório, você não pode fazer uma discriminação dizendo esse é o alimento, é o almoço de empregado efetivo, esse é o alimento de empregado terceirizado. Isso é discriminatório, isso fere a dignidade da pessoa humana. Então, a alimentação, se fornecida em refeitório, tem que ser a mesma para ambos. Da mesma forma, o serviço de transporte. Então, se eu ofereço transporte para o empregado terceirizado, eu não posso deixar de oferecer por efetivo, não posso deixar de oferecer para o terceirizado. Dentro dessa mesma lógica de manter a dignidade da pessoa humana, se eu tenho um atendimento médico ambulatorial nas dependências do local, certo? Se eu tenho condições sanitárias, condições de proteção à saúde e segurança do trabalhador, tudo que tiver relacionado a esses aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho, tudo isso que for oferecido para o empregado efetivo também tem que ser fornecido para o empregado terceirizado. Há, portanto, nesses casos específicos dessas matérias, alimentação, transporte, saúde, segurança do trabalho, o direito do empregado terceirizado ter as mesmas condições do empregado efetivo. E isso contempla também o treinamento, somente questões de segurança do trabalho, tem o direito a ter um treinamento adequado, tal qual os empregados efetivos têm. Mas vejam, esses direitos semelhantes, eles não vão contemplar a questão da isonomia salarial. Por quê? Porque, segundo o STF, precedente aqui de Barroso, não há direito à idêntica remuneração entre empregado e empregador. Entre terceirizados e empregados efetivos. Pois, segundo o STF, a figura dos empregadores é distinta. Na terceirização, o empregador é a empresa prestadora de serviço, ao passo que os empregados efetivos, o empregador é o tomador de serviço. Então, tendo em vista que os empregadores são diversos, certo? Não há o direito subjetivo à idêntica remuneração. Mas muita atenção que isso pode cair na sua prova. O fato do STF dizer que não há o direito automático à idêntica remuneração não exclui, porque a CLT tem um artigo específico nesse sentido, que as partes fixem que o salário dos empregados terceirizados e dos empregados efetivos tenham o mesmo valor. A CLT ela tem uma previsão expressa permitindo uma eventual disposição nesse sentido, mas o que é importante saber em prova, o fato da CLT permitir não invalida e não exclui o que é importante você saber.
o STF diz que não há o direito subjetivo a esse dentro que é a remuneração. Vai depender, portanto, do ajuste entre as partes. Vamos começar aqui falando sobre o processo de trabalho, pessoal. E sobre o processo de trabalho, eu queria começar falando sobre competência, certo? E competência de CID-GAV. Por quê? Tem um tópico específico e tal sobre isso. Acho que pode cair algum aspecto. O que é importante a gente lembrar? Primeiro, a Constituição estabelece, no artigo 114, que haverá competência da Justiça do Trabalho para as demandas relacionadas de GAV. E esses dissídios de GAV, eles não vão contemplar essa competência para os dissídios de GAV, não contempla apenas e tão somente o dissídio de GAV em si, mas todas aquelas ações que estão relacionadas ao próprio exercício do direito de GAV. Tem, inclusive, uma súmula vinculante do STF sobre isso, que diz respeito às ações possessórias. Então, será muito comum antigamente quando a gente tinha greve de banco, havia greve do setor bancário, os empregados faziam piquete nas agências. O que é piquete? É a impossibilidade de outros empregados entrarem na agência bancária. Então, era muito comum ter ação possessória, interdito proibitório, reintegração de posse, para que os empregadores pudessem efetivamente adentrar no estabelecimento empresarial, certo? Então, toda ação possessória, todas as ações civis que estiverem relacionadas ao exercício do direito de greve, mesmo que a demanda não seja propriamente de uma demanda civil e não uma demanda trabalhista, em sentido estrito, essas ações, por estarem relacionadas ao exercício de greve, vão ser de competência da Justiça do Trabalho. Isso contempla o quê? Se eu tenho uma ação para discutir uma responsabilidade civil por um prejuízo causado pela greve, quebrou isso, quebrou aquilo, a competência também é da Justiça do Trabalho. No outro aspecto, o que é importante a gente saber? Há o aspecto da greve relativo à competência funcional. O que é isso? Qual é o órgão dentro da Justiça do Trabalho que vai ser competente para julgar o dissídio de greve? Vejam, no caso específico dos dissídios coletivos de greve, essa competência é dos tribunais regionais. Se eu tenho uma ação possessória, não. A ação possessória vai ser da Justiça Comum, mas vai ser uma ação distribuída para a primeira instância. Mas o dissídio coletivo de greve, especificamente, a competência é do Tribunal Regional. Salvo se eu tiver um dissídio de greve, um conflito coletivo de greve, que se estenda por mais de um tribunal. Se eu tiver um conflito que se estende por mais de um tribunal, melhor dizendo, por mais de um estado, por exemplo, tem um dissídio de greve na Paraíba e Pernambuco, Paraíba e Alagoas, enfim, se eu tenho mais de um estado em greve, trabalhadores de mais de um estado em greve, essa competência vai pertencer ao Tribunal Superior do Trabalho, beleza? Ainda sobre competência aqui especificamente em relação à administração pública. Por quê? O STF fixou, pessoal, que no que diz respeito aos servidores públicos estatutários, essa competência não é da Justiça do Trabalho, essa competência era especificamente dos servidores era da Justiça Comum. Então, se eu tenho um vínculo estatutário, a competência é da Justiça Comum. Por outro lado, se fossem empregados públicos, essa competência seria da Justiça do Trabalho. Então, se eu tenho empregados da autarquia, empregados da Petrobras, empresas públicas, da economia mista, a competência é da Justiça do Trabalho. Mas, muita atenção, porque teve uma exceção e a banca vai querer cobrar o que de você? A exceção. No que diz respeito especificamente aos empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Então, vejam, no que diz respeito à administração direta, autárquica e fundacional, se eu tiver um conflito de greve, nesses casos, certo? Nesses casos, no caso da administração direta, autárquica e fundacional, essas ações, elas também teriam que ser julgadas pela Justiça Comum, certo? Isso quer dizer, Felipe, que toda e qualquer ação, recapitulando, mesmo que sejam empregados públicos contratados sob regime CLT, se tratar de um dissídio de greve, especificamente no âmbito da administração direta, autárquica fundacional, essa competência vai ser da Justiça Comum, beleza? E atenção, se esse conflito da Justiça Comum ele contemplar mais de um estado, portanto, se ele for de abrangência nacional, a competência aí não será do TST, mas será do STJ, beleza? Ainda sobre o processo de trabalho, vamos lembrar alguns aspectos aqui importantes. Procedimento ordinário, esse detalhezinho que as bancas adoram. Atos processuais podem ser praticados em que momento? Atos processuais no processo de trabalho podem ser praticados das 6 às 8 horas da manhã. Pense assim, tá? O japonês na federal, ele chegava bem cedinho, né? Então, um ato processual de fazer uma mandado de busca e apreensão pode acontecer bem cedo, a partir das 6. Por outro lado, a audiência, o juiz tem que estar lá, o advogado tem que estar lá. 6 horas é muito cedo. Imagina, você tem que chegar no fórum às 6 horas da manhã. Não dá. Então, audiências começam às 8 horas da noite. E também encerram mais cedo, às 18 horas. E há previsão na CLT que nenhuma audiência, as audiências não podem durar
mais de 5 horas seguidas, certo? Um aspecto importante do procedimento. A exceção de competência, ela passou a ser prevista em um dispositivo específico da reforma trabalhista, sendo hoje possível a sua apresentação à parte da contestação e com um prazo específico. Que prazo é esse? Da data da notificação inicial, a reclamada, o empregador, vai ter o prazo de 5 dias para apresentar a sua exceção de competência. Outra mudança no procedimento ordinário. Se, numa audiência trabalhista, numa audiência inicial, eu não tiver a figura do preposto, que é aquele representante do empregador, eu não vou ter mais a impossibilidade de os documentos não serem aceitos, desde que o advogado esteja presente. Então, se eu tive uma audiência inicial, mesmo o preposto não estando presente, caso o advogado esteja presente, ele vai poder não apenas apresentar os documentos, juntar os documentos, como também apresentar a sua contestação. A revelia porque não há figura preposto, mas essa revelia, digamos assim, ela é mitigada com a possibilidade do recebimento da contestação e dos documentos, desde que, vamos ressaltar, se o advogado estiver presente na audiência inaugural. Beleza? Um ponto importante ainda é a questão do cabimento do recurso de revista. Esse é um assunto que as bancas adoram cobrar, isso é muito recorrente. Como é que a gente sabe? Só para lembrar aqui, recurso de revista, pessoal, é o recurso que é interposto. É o que é recurso que é interposto em face de uma decisão de um tribunal regional para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, mutatis mutandis é uma espécie de recurso especial, beleza? E a gente vai ter hipóteses diferentes de cabimento do recurso de revista a depender do procedimento que tiver em tramitação. Se eu tiver um procedimento do rito ordinário, eu vou ter o cabimento mais amplo do recurso de revista. Por quê? Eu vou poder manejar o recurso de revista por eventual violação à lei federal, à Constituição Federal, às súmulas e OJs do TST, bem como por violação à súmula vinculante e mesmo a simples divergência jurisprudencial. Então, o cabimento no recurso ordinário ele é bastante amplo, mas as hipóteses de restrição, principalmente procedimentos sumaríssimos, as bancas adoram cobrar o quê? Cabe a apresentação de recurso de revista por violação ao OJ no procedimento sumaríssimo? Não, pessoal. Prestem atenção. OJ do TST só é hipótese de cabimento no rito ordinário. No rito sumaríssimo, a gente só tem a competência, o cabimento do recurso de revista por violação à Constituição Federal, por violação à súmula do TST e por violação à súmula vinculante. No âmbito da execução, a gente vai ter duas regras específicas sobre o cabimento do recurso de revista. Em regra, na execução, eu só posso manejar recurso de revista por violação à Constituição. Isso aqui tem uma lógica. Vejam, eu já tive o título executivo judicial formado. Eu já tive o trânsito em julgado. Na execução em tese, eu só estou discutindo quanto tem que pagar ou quem deve ter que pagar excepcionalmente. Certo? Então, tendo em vista que já houve o título formado, o cabimento aqui é bem restrito. É apenas por violação à Constituição Federal. Mas, se eu tiver uma execução fiscal, tendo em vista que é uma discussão sobre a fazenda pública, ou se eu tiver controvérsias relativas às certidões negativas de débitos trabalhistas, que é isso? Essa CNDT, que a gente botou aqui a sigla. É um documento que a Justiça do Trabalho expede para dizer que determinada pessoa jurídica não deve nada perante a Justiça do Trabalho. Esse documento, pessoal, ele acaba sendo muito importante para as empresas que participam de procedimentos de licitação. Por quê? Lá na 8666 e também na 1433, há a necessidade de que a lei estabelece que seja exigido como requisito de habilitação a regularidade trabalhista. E essa regularidade trabalhista ela é comprovada pela certidão de débitos trabalhistas, a CNDT, essa certidão negativa. Então, é um tema acessível porque pode eventualmente obstacularizar e impedir de participar da licitação. Então, tendo em vista essa situação excepcional, o cabimento, tanto na legislação fiscal, por se tratar da fazenda pública, como nas controvérsias relativas às certidões negativas de débitos trabalhistas, eu vou ter um cabimento mais amplo. Além da violação à Constituição Federal, se houver a simples violação à lei federal ou à divergência jurisprudencial, também vai ser cabível o recurso de revista. Beleza? Penúltimo ponto que eu queria lembrar com vocês sobre o processo de trabalho é a questão do depósito recursal. Vejam, no processo de trabalho, a apresentação do recurso ela vem acompanhada do dever da parte recorrente ela dar uma espécie de depósito, uma garantia antecipada do valor que está sendo cobrado. Então, é uma forma da gente não apenas desestimular a apresentação do recurso, mas também garantir para o empregado de que, mesmo que esse processo perdure ao longo do tempo,
ele já tem uma garantia de alguma coisa que ele vai ter que receber, certo? O depósito recursal, portanto, ele está limitado ao valor da condenação. Eu não posso ter um depósito recursal superior àquilo que está sendo cobrado no processo específico, e esse depósito ele serve como uma espécie de garantia de que, se eventualmente permaneça essa condenação, o empregado já tem uma coisa garantida que ele vai receber. Se não houver nada a condenação, ou se eventualmente houver uma condenação de primeira instância, ela é revertida em segunda instância, a parte que apresenta o depósito recursal pode ter o valor de volta. Por que isso é importante? Não se pode confundir depósito recursal com preparo. Depósito não é preparo. Depósito é uma espécie de garantia antecipada de uma futura execução, certo? Mas o que eu quero que vocês lembrem aqui? O depósito recursal, certo? Ele vai ter, a partir da reforma trabalhista, teve duas regras para atenuar essa exigência. Foi em relação às entidades sem fins lucrativos, aos empregadores domésticos e aos microempregadores individuais, as microempresas ou as empresas de pequeno porte, certo? Passou a se exigir que esse depósito recursal fosse apenas pela metade. São empresas que não têm tanto porte. Como é que eu decorei isso que pode ajudar para a prova? Eu decorei com a seguinte expressão. Seja para microempregador, seja para empresa de pequeno porte, doméstico não dá lucro. Aqui você está fazendo referência. Microempreendedor e empresa de pequeno porte, empregador doméstico, entidade que não tem finalidade lucrativa. Isso foi um mnemônico que eu fiz que me ajudou, talvez ajude para você. Tem um segundo que também foi feito, que diz respeito às empresas que não tem agora nenhuma obrigatoriedade de fazer depósito recursal, certo? Ele não vai ter obrigação de antecipar. Que empresas são essas? São as empresas, eventualmente, que tenham sido beneficiadas da justiça gratuita, entidades filantrópicas ou empresas em recuperação judicial. Então, como é que eu decorei esses três hipóteses? Seguinte frase. É justo que quem file faz recuperação. É justo estar fazendo referência ao quê? Beneficiado da justiça gratuita, quem fila, entidade filantrópica, e recuperação, entidades, empresas em recuperação judicial. Nessas três hipóteses, não haverá o dever de ser feito o recolhimento do depósito recursal. Joia? Último ponto aqui para a gente terminar, questão da ação rescisória, certo? A gente tem também o cabimento da ação rescisória no processo de trabalho, é um ponto específico da tal de vocês. O que a gente tem de diferente que é importante vocês lembrarem, certo? Primeiro ponto, a ação rescisória no processo do trabalho, ela vem acompanhada do dever de que seja realizado um depósito prévio. E esse depósito prévio, ele vai corresponder a 20% do valor da causa, salvo se o autor provar a situação de merazabilidade. Mas, em regra, eu vou ter a necessidade de que a ação rescisória, para ser ajuizada, ela tem que ser acompanhada da realização desse depósito prévio de 20%. Uma outra situação que a gente tem é para quais hipóteses é cabível a ação rescisória. Eu vou ter a possibilidade de ação rescisória não apenas no processo de trabalho, não apenas para ações de conhecimento. Eu também tenho a possibilidade de apresentar uma ação rescisória em uma decisão proferida na fase de execução, numa hipótese muito específica. Se uma decisão da execução, ela declara a execução extinta, em face da extinção da execução, há o entendimento da jurisprudência que também permite a apresentação, ajuizamento da ação rescisória. A ação rescisória, em regra, vai exigir que haja um pré-questionamento, que aquela matéria ela tenha efetivamente sido abordada, sido enfrentada na decisão que se quer recidir, salvo a matéria referente à incompetência absoluta. Se eu tiver como causa de recidibilidade a incompetência absoluta do juízo que proferiu aquela decisão, nesse caso específico, segundo a jurisprudência do TST, não vai ser necessário que tenha havido pré-questionamento, certo? Um outro ponto, detalhe específico da jurisprudência, diz respeito às situações de violação à norma jurídica. Entende o TST que, nas hipóteses em que haja uma divergência interpretativa dos tribunais sobre determinada norma jurídica, se aquela violação à norma ela era objeto de controvérsia jurisprudencial, não vai ser possível, se havia controvérsia jurisprudencial, a rescisão de uma decisão no âmbito da ação rescisória. Por quê? Ora, se eu tinha uma situação que o tribunal entendia de um jeito, outro entendia de outro, segundo o TST, eu não posso, a partir dessa divergência, simplesmente por ação rescisória, querer posteriormente modificar o que foi decidido, porque o que foi decidido, à época, havia um lastro, um respaldo jurisprudencial. Qual vai ser o marco, segundo o TST, para definir se a questão era controvertida ou não? A partir do momento, segundo o TST, que houve a inclusão da matéria como orientação jurisprudencial, como OJ, daquela data em diante, não haveria mais controvérsia. Então, até a inclusão da matéria como OJ, como orientação jurisprudencial, se houver controvérsia dos tribunais, não vai ser possível o manejo da ação rescisória. Beleza?
Um ponto importante que eu queria ver com vocês ainda sobre a questão da competência para ação rescisória. Vejam só. Se eu tenho uma situação, pessoal, que eu tive um julgado, uma ação, uma reclamação trabalhista que foi julgada, foi objeto de recurso ordinário, e aí vem um acordo TRT. Sobre esse acordo TRT, a empresa ela apresenta um recurso de revista. Certo? Este recurso de revista, entretanto, ele não é conhecido, e não há o conhecimento e há o trânsito julgado. De quem vai ser a competência para julgar o eventual ação rescisória? Nesse caso, se o recurso de revista não foi conhecido, a competência vai ser do TRT. Por quê? A competência para julgar ações rescisórias referentes a acordo do TRT é do próprio TRT. Então, se for proferido por uma turma, vai ser o colegiado pleno daquele tribunal que vai julgar uma eventual ação rescisória. Esse é o primeiro aspecto que é importante ser lembrado. Se eu estou residindo um acordo TRT, a competência não vai ser necessariamente do TST. Se eu estou residindo uma sentença, a competência é do TRT. Beleza? Também. Mas, muita atenção. Se eu tenho, por outro lado, uma decisão que não conhece um recurso de revista, mas que ao analisar esse não conhecimento do recurso de revista, ela acaba por efetivamente analisar uma arguição de violação à lei, ou ao decidir por não conhecimento, ele o faz com base na jurisprudência, ao entendimento do TST que quando esse não conhecimento ele se debruça sobre esses aspectos meritórios, o TST entende que nessa hipótese, nessa avaliação do RR, do não conhecimento do RR, houve um exame meritório. E, portanto, se houver um exame meritório na avaliação do conhecimento de um eventual recurso de revista, a competência para ação rescisória será do TST. Beleza? Recapitulando. Se eu tive a apresentação de um recurso de revista que simplesmente não foi conhecido, a competência para uma ação rescisória vai ser do acórdão, porque eu não tive um acórdão TST, eu não tive uma substituição, tive um acórdão TRT, que acórdão TRT são objetos de ações rescisórias a serem julgadas pelo próprio TRT. Mas, se eu tive um não conhecimento de um recurso de revista por parte do TST, tendo o TST, nesse caso, se adentrado nos aspectos meritórios, esse adentramento, essa análise meritória atrairá a competência de uma eventual ação rescisória para o próprio TST. Beleza? Mais 2 pontos. Para o ajuizamento de uma ação rescisória, é preciso que a gente tenha uma procuração específica. Não é toda e qualquer procuração que permita o ajuizamento de ação rescisória, tem que haver uma procuração com poderes específicos, certo? Outro ponto importante, e aqui especificamente em relação ao poder público. O ente público, pessoal, ele não vai ter legitimidade enquanto terceiro interessado para desconstituir uma decisão que foi proferida em face de uma sociedade de economia mista. Segundo o TST, a lógica da autonomia patrimonial e a própria desenvolvimento de uma sociedade de economia mista impede que o ente público se valha de uma ação rescisória para desconstituir. Não há, portanto, segundo o TST, a legitimidade do poder público para desconstituir uma decisão condenatória de uma sociedade de economia mista. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham uma boa prova. Façam com calma. Vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, qualquer aspecto, só falar com a gente pelo Instagram. Beleza? Um grande abraço a todos. Boa prova.